Vamos lá falar de um ator famoso nos anos 90. Famoso por fazer sempre papéis secundários. Falando em Gary Busey, você não vai saber quem é esse ator pelo nome, mas sim pelo rosto. Rosto conhecido e participou de filmes de sucesso dos anos 90, principalmente. Um caso incrível em que Hollywood acaba com a carreira de um ator. Não sei por que Gary Busey chegou a ser indicado ao Oscar. Chegou a fazer papéis principais como em Buddy Holly e 1989 com O Estranho. Um ótimo desempenho dele. Vamos conhecer um pouco sobre a vida de Gary Busey, que nasceu em Goose Creek, Texas, filho de Delmar Lloyd Busey e Sadie Virginia Busey. Quando estava na quarta série, Busey se mudou para Tulsa, Oklahoma, onde mais tarde frequentou a Bell Junior High School. Depois, e aí ele tentou frequentar a faculdade onde conseguiu uma bolsa de estudo para jogar futebol. Mas lá ele se interessou por atuação no teatro e após uma lesão no joelho, se transferiu para Oklahoma State University, em Oklahoma, para estudar teatro, mas abandonou faltando apenas um período para se formar. E Busey também tentou a sua carreira no show business como baterista no The Rubber Band, e depois ele tocou em 1969 numa banda chamada Carp e começou a atuar em 1974 numa comédia da ABC, The Texas Winter. E durante o mesmo ano, ele fez a sua estreia no cinema como coadjuvante com um filme chamado Thunderbolt and the Lightning Fool, estrelado por Clint Eastwood e Jeff Bridges. Aqui no Brasil foi chamado de O Último Golpe, esse filme. E em 76, ele foi contratado por Barbara Streisand e seu namorado John Peters para interpretar Bobby Rich no filme Nasce uma Estrela. E em 78, que foi o grande ano para o Gary Busey, onde ele participou do filme The Buddy Holly Story. Ele fez o papel principal, ou seja, do Buddy Holly, e foi muito aclamado pela crítica. Ele rendeu uma indicação para o Oscar, mas ele não conseguiu. Então, depois dele interpretar Buddy Holly, papel sendo protagonista, a década de 80 lhe rendeu muito mais como coadjuvante, como em 82, no faroeste Barbarossa, as comédias Dixie Cab, de 1933, e em 1985, Bala de Prata, uma adaptação de Stephen King. O filme de ação também, ao lado de Mel Gibson e Danny Glover, em Máquina Mortífera, em 87. E aí, em 89, de novo, ele conseguiu ser protagonista do filme Hider in the House, em 1989. Aqui no Brasil, se chamou O Estranho. Na década de 90, também começou a novamente ser um marco da decadência dele, infelizmente. E inexplicavelmente, como por exemplo, ele teve um destaque também em 1990 em Predador 2, Caçadores de Emoção em 91, Sob o Cerco em 92, Zona de Ação de 1994, ao lado de Steven Seagal. Ele também apareceu em O Jogador de 92, A Firma em 93 e vários outros filmes até 1998, Medo e Delírio em Las Vegas e Soldado Indomável em 98. Foram esses papéis assim que lhe deram destaque mesmo sendo coadjuvante, vamos falar assim. Porque em 2000, a década de 2000 foi a decadência, infelizmente, para ele, porque não apareceu mais grandes destaques para ele, mas lhe rendeu sempre uma outra participação na TV aberta. Em 2005 ele dublou a si mesmo no episódio de Simpsons e depois ele focou mais em ser uma celebridade mesmo do que no seu trabalho dramático, vou falar assim. Tá? Tanto é verdade que ele é mais conhecido pelos reality show que ele participou, como em 2008, Celebrity Rehab, que ele participou, 2011, O Aprendiz,
com até então Donald Trump, e em 2014 que ele ganhou o Big Brother Celebridade lá fora. E na vida pessoal dele tem 3 filhos, Jake, Electra e Luke. E lembrando na vida dele, em 1988, ele teve um acidente gravíssimo de motocicleta, no qual ele não usava capacete e fraturou o crânio. Teve danos cerebrais, e desses danos cerebrais, desse acidente, ele fala que teve uma experiência sobrenatural, no qual viu anjos, e aí então ele mudou a sua vida. Mas ele também cita um fator muito interessante, que em 95 ele admite que teve sim uma overdose de cocaína. E até então, Busey começou a ser conhecido muito mais também pelos seus escândalos. Em 2011, ele rendeu acusações de assédio. Até hoje, ele tenta responder ou abafar, vamos falar assim. E em 2015, ele ficou conhecido também por apoiar Donald Trump na eleição presidencial dos Estados Unidos. Mas ele disse que não gosta muito de falar sobre política. Então, essa foi a vida controversa de Gary Busey, mais uma vez dizendo assim que é inexplicável por que um ator que teve assim papéis de destaque e foi muito bem nele, não teve a sua carreira como destaque, vamos falar assim, inexplicavelmente, né? Você chegou até aqui, muito obrigado. Se inscreva no canal, dê o like. Um abraço e até o próximo vídeo.